Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Vamos continuar conversando com os nossos parlamentares aqui da região. Agora eu estou recebendo Ana Paula Junqueira Leão, do Progressistas. Veio aqui ao Política Cruzada falar conosco. Ana, muito obrigado pela presença e eu já desejo a você um feliz 2025. Muito obrigada, Danilo. Eu que estou super agradecida de estar aqui, de estar tendo essa oportunidade de estar conversando com você e com a nossa população de Uberlândia e região. Bom, vamos fazer um balanço, Ana. Como é que foi o 2025 na sua leitura, ou 2024 na sua leitura, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Porque a gente teve uma eleição municipal no meio do caminho aí, né? Que já muda um pouco a configuração política do país. Mas deu para avançar em alguns assuntos? Sim. Para mim foi um ano muito bom, sabe? Foi um ano que, primeiro, eu fui reeleita, né, a segunda vice-presidência da Comissão de Agricultura e Política Rural. Isso. Então, é uma bandeira minha, é uma bandeira que eu defendo muito, que eu estou muito firme nela. Fui eleita no final do ano na FPA como a vice-presidente da região Sudeste também. E isso é extremamente positivo, que está dentro de uma pauta que eu curto muito, que eu gosto muito, trabalho muito. Dentro da Comissão da Mulher, que também é outra comissão que eu participo, tanto a do Senado quanto a da Câmara dos Deputados, foi extremamente positivo, a gente teve pautas que andaram e tudo. Você, e inclusive, a Comissão de relatou uma Turismo. matéria importante no fim do ano, foi, né, voltada para as mulheres. Exatamente. E assim, os projetos, sabe, Danilo, quando você vê os projetos caminhando, as coisas andando, é muito gostoso. Então, para mim, foi um ano muito bom, o ano de 2024. Falando um pouquinho dessa questão do agronegócio, do país e tudo mais, a gente viu uma preocupação, os congressistas estavam muito preocupados com os rumos que o governo federal veio dando, né? A gente teve aquela questão do leite lá no começo do ano, que você defendeu muito, né? Mas houve diálogo com o governo federal para enfrentar essas questões do agronegócio ou a senhora acha que ainda está difícil? Não, ainda é um pouquinho difícil, sabe? O governo começou a dar alguns sinais agora, mas ele tem uma coisa muito esquisita com o pessoal do agro. E assim, o problema do leite que você falou, o leite continua até hoje, entendeu? Agora é época de queda, o preço caiu um pouco, a importação continua, agora piorou na questão da mussarela, sabe? Ah, é? A importação da mussarela está enorme, está gigante. Mas agora, com o acordo União Europeia com o Mercosul, já abre uma outra janela que existe a possibilidade da importação de produtos oriundos do leite, né? Então, isso é bem positivo para nós. Mas ainda tem que passar nos outros países, fazer a votação para depois entrar em vigor. Mas já foi um primeiro passo que a gente deu aqui, né? Já foi um primeiro passo, bem positivo. Deputada, por que o leite é tão desvalorizado no Brasil, hein? Por que o produtor de leite sofre tanto, padece tanto e não consegue avançar? O que precisa ser feito para melhorar? A gente precisa ter política pública voltada para o produtor de leite. Hoje, o leite está presente em 99% dos nossos municípios, entendeu? E tem cidades pequenas que vivem e sobrevivem do leite, né? Que tem pequenos produtores que estão na fazenda aqui. Porque o leite, Danilo, você não precisa de um espaço enorme, entendeu? Você tendo um pequeno pedaço de terra, você tira leite com qualidade. E o Brasil, a grande maioria dos produtores de leite são pequenos e médios produtores. E o que está acontecendo? Com essa importação desenfreada, os pequenos produtores vão deixando a atividade. Vai arrendando para a soja, vendendo para cana, milho, entendeu? Deixa a profissão e vem para a cidade. E o nosso objetivo, o trabalho da Frente Parlamentar do Leite, que eu sou presidente, da Subcomissão do Leite Permanente, que eu sou relatora, é exatamente fazer com que as pessoas fiquem na propriedade e que a gente consiga fazer que tenha sucessão familiar dentro da produção de leite, porque hoje não quer. E se continuar dessa forma, a gente, em pouco tempo, vai deixar de ter leite no país. Porque os jovens não estão querendo continuar com a atividade dos pais. A gente precisa de uma boa internet. A lida com leite, ela é uma lida doída. Você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Se você tiver casado,
tiver que casar um filho, você vai primeiro tirar o leite para depois casar o filho. Entendeu? Essa é a realidade. Então, você vê as pessoas jovens não querem mais. Esse compromisso. Né? Exatamente. Querem uma coisa mais tranquila, mas quer ir para a cidade. Mas tem a tecnologia hoje também, né, Ana? Que tem, facilita. Mas a gente tem que fazer ela se tornar acessível para o pequeno produtor. É verdade. Porque no pequeno ainda ela não chegou, não, né? Ainda não chegou, infelizmente. A gente precisa capacitar esse pequeno produtor para saber que ele, mesmo com a pequena proporção de terra dele, aqui em Uberlândia a gente está fazendo, através de emenda minha, um trabalho muito legal que é com a Conafer, que são a parte de genética. Então, foram 4 módulos, na época da secretária Thalita, foram 4 módulos, a gente capacitou toda a equipe de produtores de leite, foram 20 produtores de leite, e a gente vai dando sequência, né? Você capacita, faz o gerenciamento, e os técnicos da prefeitura vão lá, e a Conafer faz a inseminação, ensina eles a inseminar para melhorar a genética. Porque com uma genética melhor, existe a possibilidade dele melhorar a renda dele. E ele cuidando, ele vendo aquilo ali, a propriedade dele, a pequena propriedade, como uma empresa, uma empresinha, uma microempresa, ele também vai conseguir aumentar a renda dele e ser extremamente positivo. Isso é fundamental porque hoje o comprador de leite tem sido cada vez mais exigente com relação à qualidade. Não é nem o comprador, a própria legislação exige uma qualidade, o cuidado com o manejo, né? É aí que está. A gente tem uma legislação extremamente rigorosa no país, que nós somos obrigados, está certíssimo, temos que cumprir, e a gente não sabe o leite que vem de fora, oriundo do Mercosul. Pois é. Como é que ele entra no país, qual legislação que ele tem, se ele é bom, se ele não é, o que ele vai acarretar na saúde do consumidor. O leite brasileiro, não, você pode tomar sem medo, porque o leite é o alimento mais nutritivo do mundo. Não existe outro. Deputada, a senhora foi uma crítica contundente da reforma tributária aprovada pelo governo. A senhora mantém a sua posição ainda? Mantenho. A gente está tentando, a gente votou na Câmara algumas regulamentações da reforma tributária. Ajustar na regulamentação. Exatamente. Tentamos ajustar na regulamentação. Por exemplo, nós vamos ter o maior IVA do mundo. Nós vamos chegar a quase 26, 27%. Né? Para o prestador de serviço, o advogado, o médico, eles vão pagar um absurdo. Né? O agro foi muito ruim também. Né? Aí melhoramos um pouco já, bastante. Agora, os municípios ainda não conseguimos melhorar. Os municípios vão perder muito. Eu sou uma municipalista convicta, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente mora, e é aqui que as pessoas têm necessidade de ter alguma coisa, de ter escola, de ter saúde, de ter educação, de não ter buraco, de não ter mato, né? E não arrecadar. O que vai acontecer? O dinheiro que o município arrecadava, ele vai deixar de arrecadar, vai para um bolo, vai ter um comitê gestor que depois vai fazer a divisão desse dinheiro. Ou seja, os prefeitos vão ficar cada vez mais dependentes de ir a Brasília, com pires na mão, pedindo dinheiro para deputado. Entendeu? Deputados e senadores, e Brasília e Belo Horizonte. E eu não, eu acho que o município ele tem que ser independente, ele tem que ter a condição de se manter, né? Pelo menos o mínimo. Administrar as suas coisas, né? Porque nessa perspectiva que a senhora está falando, a renda vai ficar a cargo de outro. A gente vai chegar aqui, ó, você tem isso aqui, agora é o que você pode gastar. Exatamente. Isso, né? É desse jeito. Por exemplo, Uberlândia, você vê a questão da saúde aqui em Uberlândia. A gente gasta o quê? 37% da saúde. Nós estamos com... nós estamos em Brasília com a ministra Nízia, porque Uberlândia ganhou 41 milhões na justiça, mas o governo federal não paga. Não paga. Entendeu? É aquela questão da Souza Cruz? Não. Essa é do Ministério. Essa é do Ministério da Saúde. Por conta do serviço de alta complexidade. Aumentou, o juiz já deu, o Ministério Público já deu tudo, mas eles não pagam. Deu 5 dias para o Ministério da Saúde pagar o município, esses 5 dias já vai lá para o 20º, já fui lá, já tive lá. Até, eu acho que é uma questão política, sabe, Danilo?
Porque que isso o vem governo é do acontecendo. PT. Uhum. Como sempre, né? A gente já viu essa história no passado. E temos o problema do ICMS, né, que foi votado uma lei na Assembleia. O ICMS da educação. Que foi mais 80 milhões que 50 milhões que o Uberlândia perdeu. E o da Souza Cruz, né? Então, estamos aí na batalha para ver o que a gente consegue. É muito dinheiro recuperar. voando, né? É muito dinheiro voando. E tirar do povo de Uberlândia. Né? Então, aqui é uma cidade grande, uma cidade polo, onde a gente recebe pessoas de fora, principalmente na nossa saúde, e a gente não pode ter falta de dinheiro. Sobre o ICMS da educação, eu vi também, a senhora se posicionou contra, né? Foi votada na Assembleia, mas retirou muito dinheiro dos municípios maiores, né? Exatamente, mas isso por quê? O governo do Estado deveria ter mandado para a Assembleia uma legislação, uma lei, né, para regulamentar isso, o novo Fundeb. E ele não mandou, ficou 1 ano sem mandar. Aí um deputado estadual fez a lei e tentaram mexer, porque a lei ficou muito ruim, tentaram mexer, melhorou um pouco, mas olha, a gente tem hoje 71 mil alunos e a gente recebe por 51. É um absurdo, porque você pega os municípios maiores, né? Tem muita gente que vem para cá, as famílias vêm para cá, com as crianças para estudar, para se desenvolver, para crescer, e acaba que o município vai ter que arcar com isso. E um serviço de educação pública de qualidade não custa barato, né? De jeito nenhum. Você sabe que nós, o ano passado, a gente foi prêmio ouro, né? Na educação. Na qualidade da qualidade do ensino. Assim, eu falo de Uberlândia com muito orgulho, né? Porque, ainda mais a administração do ODEM, foram várias premiações, várias classificações extremamente positivas. Pois é, eu ia até te perguntar sobre isso. O prefeito, né, concluiu o seu 4º mandato à frente da Prefeitura de Uberlândia. Você participou de todos eles, né, junto com ele. Qual é essa sensação, assim, de dever cumprido mesmo? Ou ficou com gostinho de que faltou isso, precisava de mais tempo para fazer um pouco a mais? Não, de dever cumprido. Entendeu? A vida da gente é feita de ciclos, né? Foi um ciclo que fechou, né? E agora ele vai tentar outras coisas aí, coisas boas que vão vir por aí. E foi uma experiência positiva para vocês, para você principalmente, estando lá do lado dele, esse momento, porque viver uma gestão municipal não é uma coisa fácil. Não é fácil. E assim, Odelma é uma pessoa que ele se dedicou ao município de Uberlândia. Ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dia santo, igual o tirador de leite, né? E ele cuidava. Um buraco na rua, um mato alto, a escola que está assim, não sei o quê. E ele mesmo conversa com as pessoas. Então, não tinha como alguém falar para ele, não, isso está acontecendo. Porque as pessoas têm total liberdade de conversar com ele no Instagram, ele que responde, no WhatsApp, entendeu? Ele que responde. E ele fica ali. Tem dia que ele senta lá e fica. Fala, nego, pelo amor de Deus, para um pouco, vamos conversar. Não, eu tenho que responder aqui, as pessoas estão conversando comigo. Aí, e vai. Então, foi um ciclo que fechou, extremamente positivo, encerramos felizes, graças a Deus foi tudo certo. Foi difícil, mas foi vencedor. E é isso que importa. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da eleição, mas eu ainda queria encerrar o assunto em Brasília, porque o governo federal enviou no finalzinho do ano a proposta não é teto de gastos, é pacote de corte de gastos. Como é que a senhora avaliou esse pacote? Porque ali tem algumas medidas, né? Por exemplo, uma mudança na forma de calcular o reajuste do salário mínimo, uma isenção maior do imposto de renda da pessoa física, uma mudança na forma do benefício do BPC, benefício de prestação continuada. O imposto de renda é outra ação do governo que vai afetar os municípios. O imposto de renda da pessoa física? Porque tem parte lá? Tem parte lá. É outra ação do governo que ele retira recursos dos municípios. Ele é fundo do FPM, não é? É fundo FPM. Entendeu? Então, é outra atitude que não vai ser fácil. Eu, assim, com muita tranquilidade, Danilo, eu ainda não avaliei o pacote definitivamente. Detalhadamente.
farei isso nessa semana. Eu estou indo nessa madrugada para Brasília, porque eu vou toda de carro, né? Saio daqui de Uberlândia, esqueci. Não tem problema, mas eu ajusto lá o corte. Vai. Vou continuar. Vai. Ai, que susto. Tá. Que eu vou toda segunda-feira para Brasília e de carro. E então eu ainda vou estudar. Essa semana eu vou estar fazendo isso, me dedicando exclusivamente a isso. Porque eu gosto de votar com a minha consciência e sabendo o que eu estou votando. Tá? Então, a primeira olhada que eu já dei no pacote de corte de gastos, eu já vi um problema que ele vai trazer para o município. Muito simples. Ele vai isentar quem ganha até 5 mil, né? Isso é ótimo, mas é uma medida politiqueira, porque ele vai tirar recursos do município. E isso não é legal. Então, já não é uma coisa que você fala assim, eu vou votar assim. Não, eu tenho que estudar. Tem que ponderar. Tem que ponderar, por quê? Eu não sou populista, Danilo, nunca fui, entendeu? Então, eu gosto de votar com muita responsabilidade, com muita seriedade, para amanhã eu poder olhar no seu olho, olhar no olho de qualquer pessoa, sabe? Como o Delmo sempre fez, e poder conversar, dialogar. Então, eu tenho que ter muita serenidade nesse momento. E eu gosto muito de estudar. Pela sua experiência até aqui na Câmara dos Deputados, já passou muitas situações em que você ficou assim, entre a razão e a emoção? Por exemplo, entre a razão, eu não concordo muito com essa medida do ponto de vista da administração pública e tal, só que se eu votar contra ela, eu vou ter um problema político com o meu eleitor e tal. Como é que administra essas duas coisas? Eu me posiciono. Sabe, quando tem alguma votação que vai afetar um lado ou outro, eu me posiciono para todos. Você pode ver pelas minhas redes sociais, Sim. Eu sempre me posiciono. Eu não vou nem enganar o meu eleitor e nem enganar a mim mesma, que é os meus princípios. Sua convicção. Né, a minha convicção. Então, eu sempre me posiciono, sempre converso, troco muita ideia, sabe? Às vezes eu abro caixinha de pergunta, vou conversando mesmo com as pessoas. E assim, até hoje eu não tive problema, entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho da eleição municipal, que você participou assim, ativamente no processo dessas eleições. Eu me lembro aqui no dia da apuração, que eu até mencionei que a grande vitoriosa da eleição, uma das grandes, foi você, pela forma que conduziu a campanha do candidato eleito, Paulo Sérgio, e também da chapa de vereadores. Como é que monta uma chapa daquela do ponto de vista político? Eu fiz até uma matéria na minha coluna do Paranaíba Mais, porque assim, se você faz uma radiografia, a chapa é muito bem estruturada, eu digo politicamente, para atender às regras da legislação eleitoral e obter o êxito das urnas. Né? Isso é difícil. Isso, e eu fui muito criticada quando eu montei a chapa. Sim, porque havia dúvidas sobre esse procedimento, né? Todo mundo falou, você é maluca, você é maluca. Você inchou o partido. Nossa, eu falava, calma, gente, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foi. Meu objetivo era botar os nossos vereadores que são progressistas, que estavam conosco há muito tempo, muito firme, e fazer uma chapa forte. Eu queria muito ter elegido mulher, também. E por 21 votos eu não fiz 7 vereadores, né? E por 221 eu não fiz o 8º. Então, assim, e ficou naquela, né? O Sérgio do Bom Preço ficou sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por 21 votos, Danilo. E assim, a vitória do Paulo foi uma vitória muito bonita, né? Foi o Delmo ter feito o sucessor no primeiro turno. Foi fantástico. Sabe, eu tenho certeza que o Paulo vai fazer um excelente governo, entendeu? Tá, mas eu queria saber, deputada, como que vai ser esse papel seu e do prefeito Adelmo nessa nova gestão do Paulo Sérgio? Como é que é esse negócio da interferência? Vai ter pelo menos uma contribuição à nova gestão? Se ele solicitar a contribuição, trocar ideia, perguntar alguma coisa, vamos estar juntos, nós vamos sim contribuir. Agora, interferir, não. O Adelmo jamais admitiu interferência no governo dele e não vai interferir no governo do Paulo, de quem quer que seja, entendeu? Perfeito. Mas eu tenho certeza que vai ser um excelente governo.
Em que momento vocês acreditavam numa vitória no primeiro turno? A campanha acreditou numa vitória no primeiro turno? Eu sempre acreditei. É mesmo? Mesmo. Mas mesmo contrariando todas as pesquisas de intenção de voto? A gente não contrariou todas as pesquisas. As nossas pesquisas davam. Apontavam. As nossas pesquisas davam o tempo todo. E na rua, você via o sentimento. Eu quero votar no Odelmo, eu vou votar em quem o Odelmo indicar. Eu vou falar, não, vou votar no Odelmo, eu quero votar em quem o Odelmo pediu, sabe? Eu quero, de estar junto conosco dessa forma, a gente sentia isso abertamente, entendeu? Então, assim, foi muito bom, porque foi uma campanha difícil, o Paulo foi muito atacado, a família do Paulo foi muito atacada, e isso é ruim, sabe, Danilo? Eu te falo isso porque a minha já foi, né? Aliás, eu pessoalmente, minha filha, a filha do Odelmo... E as pessoas têm que entender que política você discute e debate ideias e não ataca família, e não ataca a pessoa, não ataca, né, de formas horríveis, como aconteceu. O Paulo sofreu muito. Bom, a gente já sofreu muito também, né, todas as vezes, mas isso se aprende também, né? Você vai... Mas é muito ruim, as pessoas têm que entender que você não deve fazer isso. É verdade que foi você quem afiançou o nome do Paulo Sérgio lá na escolha do candidato? Foi. Falou assim, vai que é esse que vai ganhar a eleição. É mesmo? É. E com a cara e a coragem? A cara e a coragem, por quê? Eu até vou falar uma coisa. Existia um acordo entre o Paulo, o Arnaldo, eu, Odelmo e Leonídio. Sim. Que a gente iria até janeiro de 2024. Em janeiro, fevereiro, a gente faria uma pesquisa. Isso. E quem estivesse na frente seria o candidato que o Odelmo iria apoiar. E nós cumprimos isso. Quando chegou em setembro, novembro, finalzinho de setembro, você vai lembrar isso, 2023 ainda, os vereadores que apoiavam o Leonídio começaram a romper conosco e a bater no Odelmo, bater não politicamente, não de ideias, mas bater na pessoa mesmo, sabe? E também botar obstáculo na gestão, na administração. Exatamente, atrapalhar de todas as formas. E eu falei várias vezes com o Adrianinho, e o Adrianinho falou, Ana, eu não posso fazer nada, eles são vereadores, fazem o que eles querem. Adrianinho é o assessor do Leonídio. Falei, ótimo, tá bom então. Aí foi quando eu já comecei a caminhar com o Paulo ali, e falei, não, vamos embora. Entendeu? O trato vai ser cumprido, a pesquisa foi feita, chamei o Leonídio para ver, não quis ver, e o Paulo estava realmente na frente. Agora, o Leonídio, na época, quando eu entrevistei também sobre esse assunto, ele dizia que não havia dúvidas antes do apoio de vocês ao Paulo pelo histórico anterior. Por exemplo, a gestão já estava empregando esforços para tentar fazer do Paulo o candidato. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Entendeu? Isso tudo aconteceu quando os vereadores dele, na época, Eduardo Moraes, Ronaldo Tanús, eu já nem lembro mais os nomes dos vereadores, mas começaram a fazer e a botar empecilho em cima da administração. Né? Porque você tem um acordo com uma pessoa, eu tenho um acordo com você, eu dei uma de cumprir acordo, porque Brasília a gente cumpre acordo, entendeu? Brasília vale 1000 vezes a sua palavra do que a sua assinatura. Sim. Entendeu? E Odelmo é desta forma. Ele não é uma pessoa que ele vai falar para você uma coisa e vai fazer outra. Todo o nosso acordo foi cumprido, ele foi rompido a partir do momento que aqueles vereadores começaram a atacar tanto o governo quanto a pessoa física do Odelmo. Agora, passadas as eleições, há caminho para uma reaproximação do grupo com o grupo do deputado Leonídio Bolsas? Por exemplo, o deputado João Júnior e os vereadores eleitos na base deles, como é que está isso? Olha, o João Júnior, eu tenho conversado muito com ele. Foi secretário de vocês? Foi secretário. O João Júnior, ele não teve o nosso apoio porque Odelmo tinha fechado o acordo em apoiar o Arnaldo e o Leonídio. E Odelmo tinha perguntado para o João, você vai ser candidato? Ele falou, não vou, não vou. Então, não tinha como, quando eu te falo que o Odelmo cumpre acordo, tá aí. Ele cumpriu o acordo dele.
Ele rompeu com o João Júnior naquele momento para cumprir a palavra que ele tinha dado. E apoiou os dois, entendeu? Então, assim, o João Júnior tem conversado muito com ele, mas o Leonídio, eu acho que ele não quer saber muito de conversa com a gente, não. Comigo ele não tem conversado, não. Não. Outro dia até encontrei com ele e fingiu que não me viu. Acho que eu era um poste, mas tranquilo. Mas está aberto. Está aberto, claro. Tá certo. Ana, falando só para a gente encerrar esse assunto, a eleição da Câmara foi uma eleição que, assim, vocês praticamente têm um poder nas mãos. O PP coordena a Câmara Municipal com a bancada dessas. Como é que vai ser a conduta? Você vai continuar fazendo ali o controle dos vereadores? Como é que vai ser o seu papel agora diante da Câmara Municipal, essa chapa que foi eleita? Não, eu sou vice-presidente hoje, Odel é meu presidente de partido, eu sou vice aqui em Uberlândia, sou tesoureira no estadual e sou vice-presidente nacional. O que eu quero? O nosso objetivo do partido, nosso presidente Ciro Nogueira, é fortalecer o partido, entendeu? E isso eu vou fazer, não só aqui em Uberlândia, como na região. Tá? Eu vou estar fortalecendo o partido, trabalhando muito, trazendo mais pessoas, trazendo mais mulheres para fortalecer, sabe? Vamos ter candidato a estadual, vamos ter candidatos a federal aqui da região também, porque antigamente, quando eu fui lá atrás, quando eu fui entrar, todo mundo falava, sai do partido, que você não vai ser eleito. Eu não saio do partido, eu sou fundadora dele, entendeu? Então eu tenho assim, um carinho e um amor, é o meu único partido que eu tive na vida, nunca tive outro, entendeu? E partido também, assim, você tem que identificar com ele, né? E assim, é como se fosse um filhinho nosso que nasceu, sabe? A gente cuidou dele, a gente fez ele nascer, batemos estatuto, nossa, foi muito legal na época, lá longe. E eu não saio do partido. E o nosso presidente, ele quer fortalecer. Tanto que hoje nós somos o 4º partido do país. Fomos o partido que mais fez vereador em Minas Gerais. Ana Paula Junqueira Leão é deputada federal do Progressistas, veio aqui falar conosco. Deputada, muitíssimo obrigado pela sua presença. Desejo um excelente 2025, que seja de boas notícias lá em Brasília para nós. Vai ser sim, se Deus quiser. Não estamos prevendo, dentro da nossa economia, um ano fácil, mas vai ser um ano bom, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, Danilo. Bom, e a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. A íntegra do programa de hoje já está disponível no Paranaíba Play, o app do Grupo Paranaíba, que você pode baixar de graça na loja do seu celular e também, claro, em nosso canal do YouTube. Outras informações de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br e fique por dentro de tudo. Para você, uma boa semana, um excelente domingo e até domingo que vem.